Risco de crédito e o novo coronavírus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, e talvez isso nem tenha acontecido na hora de buscar um investimento. Mas esse conceito é bem importante para entender o universo de investimentos conhecidos como de renda fixa e para falar das oscilações de preço desses investimentos durante a crise do novo coronavírus. Por isso, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é risco de crédito, como ele se encontra presente em várias esferas, como ele influencia o mercado na crise e como fazer uma gestão dele na sua carteira de investimentos. Risco de crédito, basicamente, é o risco de alguém não pagar um empréstimo. Se algum dia você teve que pedir um empréstimo, alguém do outro lado te concedeu um crédito, ou seja, confiou que você vai pagar lá na frente. Esse alguém, uma pessoa ou uma instituição, teve que levar em conta o risco de crédito de te emprestar essa grana. Mas, pera lá, se a gente vai falar de investimentos durante a crise do novo coronavírus, por que começou falando de empréstimos? No Ambima Explica sobre o universo de renda fixa, a gente já comentou que esse tipo de investimento é exatamente o outro lado de um empréstimo. Ou seja, quando você investe em um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro para um banco, para uma empresa ou para o governo. Mas pensa comigo, se você tivesse emprestado dinheiro para um colega seu, o Celso, antes da chegada do novo coronavírus, assim que se deu conta da dimensão da crise, como você se sentiria sobre as perspectivas de pagamento desse empréstimo? Em outras palavras, como passaria a enxergar o risco de crédito dele? Tudo bem, no caso dos títulos de renda fixa, não é exatamente para um colega que você está emprestando. Só que, por mais que a situação de empresas, bancos e governos tende a ser bem mais sólida do que a de uma pessoa sozinha, de um jeito ou de outro, a crise do novo coronavírus afeta as perspectivas financeiras em todas as esferas da sociedade. E o risco de crédito, em geral, passa a ser mais elevado na economia. Títulos podem ter garantias ou não, assim como quando a gente toma emprestado, e pode ter vários prazos e formas de calcular os juros. Tudo isso afeta a resposta dos preços deles à crise do novo coronavírus. E, mesmo que o risco de um calote de fato não seja alto, uma pequena mudança em como o mercado enxerga o risco de crédito dos títulos pode afetar negativamente o valor deles para quem quiser ou precisar vender antes do prazo estabelecido. Pensa comigo. Você concedeu aquele empréstimo para o seu colega Celso antes da crise, mas percebeu que na sua nova realidade não vai poder esperar até ele te pagar e precisa vender os títulos desse empréstimo para ter dinheiro na mão. A Renata, uma outra colega que está comprando títulos no mercado, não vai aceitar comprar pelo mesmo valor que antes, porque ela sabe que a crise também afetou o entorno do Celso, e isso mexeu com o risco de crédito desse empréstimo. Mesmo que o Celso não tenha perdido o emprego, nem tenha sido afetado tanto assim no início da crise do novo coronavírus, só o fato de ter mudado a realidade ao redor dele e as perspectivas em geral, afeta também o quanto a Renata está disposta a te pagar pelos direitos sobre a dívida dele. E essa diferença de preço pode ter virado prejuízo no seu bolso. Nessas horas, é importante lembrar que isso não quer necessariamente dizer que o valor combinado não vai ser pago pelo Celso no prazo estabelecido se você não vender os títulos e puder esperar até lá. Vamos voltar do Celso para os emissores de títulos no mercado financeiro. Muitas empresas deixaram de faturar do dia para a noite e passam para uma situação, no mínimo, menos confortável. Já as instituições financeiras talvez tenham que lidar com um nível de inadimplência maior, mas quem investe em títulos emitidos por elas, como CDBs, LCIs e LCAs, conta com algumas garantias do Fundo Garantidor de Crédito até determinado valor. Mesmo assim, momentos de crise pedem mais cautela na avaliação da solidez da instituição que emitiu esses títulos. No caso dos governos, países em todos os continentes tiveram que tomar medidas para suavizar os impactos da crise na economia e ajudar a população e as empresas. Só que, de uma maneira geral,
Isso envolve dinheiro e afeta o risco de crédito que o mercado atribui a eles. No Brasil e em outros países onde os fundamentos da economia são considerados sólidos, as previsões são de que esse risco continue baixo. Aliás, é bom lembrar que títulos do governo são vistos como os de menor risco de crédito de uma economia e que, para todos os casos que a gente está falando aqui, existem agências independentes que avaliam publicamente o risco de crédito e classificam ele do mais alto até o mais baixo. Mas por que alguns investidores aceitam um risco de crédito mais alto ou maior que o do governo? No mundo dos investimentos em geral, riscos mais altos são compensados com uma expectativa de rentabilidade maior. E no caso do risco de crédito, não é diferente. Às vezes, a gente até encontra investimentos que têm riscos comparáveis, mas que, em mercados menos competitivos, te oferecem retornos diferentes. Por isso, pesquisar antes de investir sempre é importante. De qualquer jeito, a necessidade de oferecer retorno maior quando o risco é mais alto é uma regra básica nas finanças. Então, no mercado de investimentos de renda fixa, alternativas que têm risco de crédito mais alto costumam atrair investidores interessados na rentabilidade deles. Aliás, esse é um movimento que vem sendo forte no Brasil por conta da queda da nossa taxa básica de juros, a Selic. Sendo assim, sempre é importante fazer uma gestão desse risco de crédito, de acordo com o seu perfil de investidor, com os seus objetivos e seu horizonte de investimento. Se o seu perfil for mais conservador ou se você tiver objetivos como a construção de uma reserva de emergência, é razoável evitar o risco. Depois disso, quando os seus objetivos tiverem um prazo mais longo, se o seu perfil for compatível, você pode ir aumentando aos poucos o risco de crédito dos novos aportes que fizer na sua carteira, pensando em rentabilidade, mas fazendo isso de um jeito diversificado, sem colocar todos os ovos na mesma cesta. Pronto! Hoje, a bola da vez foi o risco de crédito. É muito importante se conscientizar da necessidade de fazer uma gestão adequada desse risco. E quando a gente fala em fazer uma gestão adequada, não é para estimular nenhum estresse em meio à crise. Até porque, se a gente for pensar bem, não existe investimento sem risco. Até deixar dinheiro debaixo do colchão tem riscos relevantes, como o de roubo ou desvalorização. O risco de crédito é um entre vários outros. Ele merece uma análise cuidadosa e calma, de preferência com a ajuda de um especialista. Então, boa gestão do seu risco de crédito, bons investimentos e, se possível, fique em casa.